E se eu lhe dissesse que os animais estão conversando agora mesmo, ao nosso redor, e que estamos perdendo quase todas as palavras? Imagine um mundo onde esquilos fofocam sobre invasores em seus territórios, baleias cantam sinfonias complexas que viajam por oceanos inteiros, e até plantas emitem sinais de socorro químicos quando estão sendo atacadas por insetos. Você já olhou para seu animal de estimação e se perguntou o que ele realmente está tentando lhe dizer? Ou caminhou por uma floresta e sentiu uma energia sutil de comunicação ao seu redor? Prepare-se para ter sua compreensão do mundo natural completamente transformada. Porque a comunicação animal é muito mais sofisticada, mais surpreendente e mais próxima da nossa do que você jamais imaginou. Bem-vindo ao Enigma Curioso. Hoje vamos mergulhar fundo nas conversas secretas que moldam a vida de todas as criaturas ao nosso redor. E acredite, você nunca mais vai olhar para um animal da mesma forma. Vamos começar pelo óbvio, o som. Mas prepare-se, porque o que os animais fazem com suas vozes vai muito além de simples latidos e miados. Você sabia que animais têm sotaque? Isso mesmo! Assim como nós, humanos, temos variações regionais na forma de falar, os animais também desenvolvem dialetos próprios. Baleias jubarte, por exemplo, cantam músicas complexas que podem durar até 20 minutos. E aqui está o fascinante: populações diferentes de baleias em oceanos diferentes cantam versões ligeiramente diferentes das mesmas canções. É como se existissem hits musicais que se espalham entre grupos de baleias, mas cada população adiciona seu próprio toque regional. Pássaros também demonstram esse fenômeno de forma impressionante. Pesquisadores descobriram que rouxinóis de Paris cantam de forma diferente dos rouxinóis de Viena. E mais, filhotes de pássaros aprendem o sotaque de seus pais, assim como crianças humanas. E por falar em aprendizado, aqui vai algo que vai surpreender você. Animais balbuciam como bebês humanos. Morcegos bebês, por exemplo, passam semanas emitindo sons aleatórios e desconexos antes de dominar os chamados complexos de ecolocalização dos adultos. É exatamente o mesmo processo que bebês humanos fazem quando balbuciam baba e mamá antes de formar palavras completas. Pássaros canouros jovens fazem algo similar. Eles praticam notas individuais, repetem padrões e, gradualmente, refinam seu canto até dominar as músicas complexas de sua espécie. Alguns cientistas até registraram filhotes de pássaros cantando em seus sonhos durante o sono, processando e praticando o que aprenderam durante o dia. Mas a comunicação vocal não é apenas sobre música e sotaques. Para muitos animais, é literalmente uma questão de vida ou morte. Suricatos desenvolveram um dos sistemas de alerta mais sofisticados do reino animal. Eles não emitem apenas um grito genérico de perigo. Não. Eles têm chamados específicos para diferentes tipos de predadores. Um som para águias. Outro diferente para cobras, e ainda outro para predadores terrestres como leopardos. E fica ainda melhor, o tom e a urgência do chamado indicam o nível de ameaça. Um suricato pode literalmente dizer: atenção, há uma águia se aproximando pelo leste. Ameaça moderada. Tudo isso em alguns segundos de vocalização. Macacos vervet levam isso a outro nível. Pesquisadores identificaram que eles têm pelo menos 3 alarmes distintos, um para leopardos, que faz o grupo subir nas árvores, um para águias, que faz todos olharem para cima e correrem para a vegetação densa, e um para cobras, que faz todos ficarem em pé e olharem para o chão. A comunicação sonora no reino animal é, portanto, muito mais do que barulho. É uma linguagem sofisticada, aprendida, regional e carregada de significado. Mas aqui está algo fascinante: nem toda comunicação animal precisa fazer barulho. Na verdade, algumas das conversas mais complexas da natureza acontecem em completo silêncio.
Vamos descobrir como. Você já reparou como seu cachorro expressa praticamente tudo o que sente sem emitir um único som? A cauda balançando, as orelhas para trás, a postura curvada, cada movimento conta uma história. A linguagem corporal no reino animal é uma forma de arte. E alguns animais a elevaram a um nível de complexidade de tirar o fôlego. Vamos começar com um dos espetáculos mais impressionantes da natureza, os bandos de estorninhos. Você já viu aquelas formações hipnotizantes de milhares de pássaros voando em perfeita sincronia, criando formas que fluem pelo céu como uma entidade única? Isso não é coincidência. É comunicação pura. Cada estorninho monitora os movimentos de cerca de 7 vizinhos ao seu redor e ajusta sua posição instantaneamente. O resultado é um sistema de comunicação visual tão eficiente que informações podem se propagar por todo o bando em menos de um segundo. Agora vamos para algo mais próximo de nós, as expressões faciais. Primatas são mestres nisso. Chimpanzés têm um repertório de expressões faciais quase tão rico quanto o nosso. Eles sorriem para demonstrar submissão, mostram os dentes em situações de tensão, e até fazem caretas brincalhonas durante momentos de diversão. Mas aqui está o mais impressionante. Cachorros desenvolveram expressões faciais especificamente para se comunicar conosco, humanos. Pesquisas mostram que cães domésticos têm músculos faciais que lobos não têm, músculos que lhes permitem fazer aquela carinha de dó irresistível que derrete nosso coração. Essa é uma adaptação evolutiva que aconteceu ao longo de milhares de anos de convivência com humanos. A posição do corpo, a forma como um animal se porta, pode comunicar desde dominância até medo, de agressividade até convite para brincadeira. Gatos são textos abertos nesse sentido. Um gato com o pelo eriçado e as costas arqueadas está dizendo claramente: estou me sentindo ameaçado e vou me defender. Já um gato que rola de barriga para cima está demonstrando confiança e relaxamento. Lobos e outros canídeos têm todo um sistema hierárquico expresso através da postura. Um alfa se porta ereto, cauda levantada, orelhas para frente. Um subordinado se abaixa, cauda entre as pernas, evita contato visual direto. Toda a estrutura social do grupo é mantida através dessa comunicação corporal constante. E então temos os insetos sociais, que transformaram a linguagem corporal em ciência exata. Formigas criam trilhas perfeitamente organizadas sem um líder central. Como? Cada formiga deposita feromônios e também segue sinais visuais das companheiras à frente. É uma coreografia química e visual simultânea. Mas o exemplo mais fascinante talvez seja a dança das abelhas. Quando uma abelha descobre uma fonte de alimento, ela volta à colmeia e executa uma dança complexa. A direção da dança em relação ao sol indica a direção da comida. A duração e a intensidade da dança comunicam a distância. E o vigor do movimento sinaliza a qualidade do recurso encontrado. É matemática pura. É uma comunicação visual transformada em GPS biológico. Sons, movimentos, expressões. Até agora falamos de comunicação que podemos ver ou ouvir. Mas existe um mundo inteiro de conversas acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Literalmente. Vamos explorar a linguagem invisível dos aromas. Prepare-se para entrar em uma dimensão da comunicação animal que é completamente invisível para nós, mas que é absolutamente fundamental para a maioria das espécies. O mundo dos sinais químicos. Feromônios são substâncias químicas que animais liberam para transmitir mensagens a outros membros de sua espécie. E essas mensagens são surpreendentemente específicas. Vamos começar com um exemplo extraordinário. A mariposa imperador macho pode detectar os feromônios de uma fêmea a até 11 km de distância. Isso mesmo, 11 km. Suas antenas são tão sensíveis que podem captar apenas algumas moléculas da substância química carregadas pelo vento. Formigas, por sua vez, usam feromônios como um sistema de comunicação em massa. Quando uma formiga encontra comida, ela deixa um rastro químico no caminho de volta ao formigueiro.
Outras formigas seguem esse rastro, e se também encontrarem comida, reforçam o rastro químico. Rotas mais produtivas recebem mais reforço, criando um sistema de navegação colaborativa puramente químico. Agora vamos falar sobre algo que pode parecer menos glamouroso, mas é absolutamente crucial: urina e fezes como ferramentas de comunicação. Para muitos mamíferos, marcar território com urina não é apenas sobre dizer "este lugar é meu". É um quadro de avisos complexo que contém múltiplas informações. Quando um lobo marca uma árvore, ele está deixando um perfil químico que comunica seu sexo, idade aproximada, estado de saúde, status reprodutivo e até quanto tempo faz que ele passou por ali. Outros lobos que passarem podem ler todas essas informações apenas cheirando a marca. Gatos fazem algo similar. Quando seu gato esfrega o rosto em você ou nos móveis, ele está depositando feromônios de glândulas faciais, marcando você como parte de seu território e grupo social. É uma forma de dizer: isso me pertence, e está tudo bem aqui. Mas nem todos os sinais químicos são sobre sexo ou território. Alguns são literalmente gritos de socorro silenciosos. Peixes-carpa e outros peixes de cardume têm células especiais na pele que, quando rompidas por um ataque de predador, liberam uma substância química de alarme. Outros peixes a quilômetros de distância podem detectar essa substância e imediatamente entrar em modo de defesa, mesmo sem ter visto o predador. Plantas fazem algo ainda mais surpreendente. Quando uma planta está sendo atacada por insetos herbívoros, ela pode liberar compostos orgânicos voláteis no ar. Plantas vizinhas detectam essas substâncias e começam preventivamente a produzir suas próprias defesas químicas. É como se a planta atacada estivesse gritando: cuidado! Estamos sob ataque, para suas vizinhas. E aqui vai algo fascinante: alguns animais podem literalmente cheirar emoções. Cães conseguem detectar mudanças químicas no suor humano associadas a medo, ansiedade ou estresse. Não é telepatia, é química. Quando estamos com medo, nosso corpo libera hormônios do estresse que alteram sutilmente o cheiro do nosso suor. Cães treinados podem detectar essas mudanças e são até usados para apoio emocional de pessoas com ansiedade ou PTSD. Abelhas também têm um feromônio de alarme. Quando uma abelha sente que a colmeia está ameaçada, ela libera uma substância química que deixa outras abelhas instantaneamente mais agressivas e prontas para defender o ninho. A comunicação química é, portanto, um universo paralelo de conversas que acontecem constantemente, mas que nosso nariz primitivo mal consegue perceber. Sons, movimentos, aromas. Mas há ainda uma forma de comunicação que é a mais íntima de todas. Uma linguagem que não requer sons, não requer visão, não requer olfato. Apenas contato. Vamos falar sobre o poder do toque. O toque é talvez a forma mais antiga de comunicação entre seres vivos. E no reino animal, ele carrega significados profundos que vão muito além do simples contato físico. Primatas são mestres da comunicação tátil. A limpeza mútua, ou grooming, não é apenas sobre higiene. É política, é afeto, é estrutura social. Quando um chimpanzé limpa outro, está dizendo: eu me importo com você, confio em você, você é importante para mim. Grupos de chimpanzés podem passar horas em sessões de grooming, fortalecendo alianças, reconciliando-se após conflitos e reforçando hierarquias sociais. Estudos mostram que chimpanzés que recebem mais grooming têm níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse. O toque literalmente acalma e conforta. Elefantes também são profundamente táteis. Eles entrelaçam trombas em saudações, acariciam filhotes com a tromba, e tocam delicadamente membros da família que estão feridos ou angustiados. Há registros de elefantes que passam horas tocando suavemente os ossos de parentes mortos, em um comportamento que alguns cientistas interpretam como luto. Mas o toque não é sempre gentil. Ele também estabelece hierarquias e poder. Em grupos de lobos, o macho ou fêmea alfa frequentemente coloca a pata ou o queixo sobre o corpo de subordinados. É uma demonstração física e clara de dominância.
O subordinado, por sua vez, pode lamber o focinho do alfa, reconhecendo sua posição inferior na hierarquia. Cavalos em manadas usam mordidas suaves e empurrões para estabelecer e manter a ordem social. Um empurrão pode significar saia do meu caminho, enquanto uma mordida lúdica pode ser um convite para interação social ou brincadeira. E então temos um dos exemplos mais sofisticados de comunicação tátil, a dança das abelhas dentro da escura colmeia. Como as abelhas comunicam a localização de flores em um ambiente onde não há luz? Através de uma dança vibratória tátil. Outras abelhas literalmente tocam a dançarina com suas antenas, sentindo a direção, a duração e a intensidade dos movimentos para decodificar a mensagem. É comunicação através de vibração, pressão e movimento. É um idioma tátil tão preciso que permite navegação em escala de quilômetros. Mães de várias espécies usam o toque para ensinar filhotes. Gatas carregam filhotes pela nuca, comunicando segurança. Mães urso empurram filhotes gentilmente para guiá-los em direções seguras. Golfinhos mães nadam lado a lado com filhotes, mantendo contato físico constante nos primeiros meses de vida. O toque, portanto, não é apenas comunicação. É vínculo, é educação, é estrutura social, é conforto emocional. Tudo o que vimos até agora nos mostra que os animais têm sistemas de comunicação incrivelmente complexos. Mas aqui está a grande questão: podemos um dia realmente entender essas linguagens? Podemos conversar com animais? Vamos explorar o que o futuro reserva. Estamos vivendo em um momento histórico. Pela primeira vez na história humana, temos as ferramentas tecnológicas para começar a decifrar verdadeiramente as linguagens animais. Cientistas ao redor do mundo estão usando inteligência artificial e aprendizado de máquina para analisar padrões de comunicação animal em uma escala sem precedentes. O ARF Species Project, por exemplo, é uma organização sem fins lucrativos que está usando inteligência artificial para decodificar as vocalizações de baleias, golfinhos, elefantes e outras espécies. Eles estão processando milhares de horas de gravações, identificando padrões, contextos e possíveis significados. Pesquisadores já conseguiram usar inteligência artificial para identificar chamados individuais de primatas e até traduzir o que certos padrões vocais significam em diferentes contextos. Estamos no limiar de poder criar um Google Tradutor para animais. Mas aqui está uma questão profunda: e se realmente conseguirmos conversar com animais? Como isso mudaria nossa relação com eles? Se pudéssemos perguntar a uma vaca se ela está sofrendo, ou a um golfinho se ele quer ficar em cativeiro, como isso mudaria nossas decisões sobre criação de animais em espaços fechados? Compreender verdadeiramente a linguagem animal pode ser revolucionário para a conservação. Imagine poder perguntar a elefantes onde estão as melhores rotas de migração, ou a pássaros quais habitats eles preferem. As possibilidades são infinitas. Já existem coleiras e dispositivos que tentam interpretar latidos e miados de cães e gatos. Embora ainda sejam rudimentares, esses são os primeiros passos. Pesquisadores estão desenvolvendo interfaces cérebro-computador que podem um dia permitir comunicação direta entre espécies. Projetos experimentais já conseguiram que ratos controlem dispositivos através de sinais cerebrais, e que macacos joguem videogames usando apenas o pensamento. E se pudéssemos um dia ter uma interface que traduz intenções e emoções entre humanos e animais em tempo real? O futuro pode nos reservar. Aplicativos que traduzem vocalizações de animais de estimação. Sistemas de inteligência artificial que detectam sofrimento animal em fazendas e alertam operadores. Tecnologias de conservação que usam comunicação animal para proteger espécies ameaçadas. Interfaces que permitem colaboração mais profunda entre humanos e animais de trabalho. Estamos apenas começando a arranhar a superfície. Cada descoberta abre novas portas, novas questões, novas possibilidades. Então, o que aprendemos hoje? Que os animais não são criaturas simples guiadas apenas por instinto. Eles conversam, negociam,
expressam emoções, contam histórias, ensinam, aprendem. Que a comunicação animal é tão rica e complexa quanto a humana, apenas expressa em frequências, odores e movimentos que muitas vezes não conseguimos perceber. Que estamos cercados por um universo de diálogos invisíveis, conversas químicas, danças vibratórias e expressões corporais carregadas de significado. E talvez o mais importante, que ainda estamos apenas começando a entender a profundidade da inteligência e da vida emocional dos animais ao nosso redor. Da próxima vez que você ouvir um pássaro cantar, ver formigas em trilha, ou olhar nos olhos do seu animal de estimação, lembre-se, há toda uma conversa acontecendo. Uma linguagem secreta que, aos poucos, estamos aprendendo a decifrar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos enigmas que vamos desvendar juntos. E me conte nos comentários, você já percebeu seu animal de estimação tentando se comunicar com você de formas inusitadas? Que tipo de conversa você gostaria de ter com um animal se isso fosse possível? Obrigado por assistir o Enigma Curioso. Até a próxima descoberta.